Bom dia, deputado. Bom dia, Gilson Barbosa, bom dia, Fernando, Ana Paula, Miro, a todos aqui do estúdio e a todos que nos acompanham. Deputado, como é que foi o ano, com a avaliação que o senhor faz da Assembleia Legislativa como um todo, né, como a entidade legislativa da Bahia? E evidentemente que é uma entidade da qual o senhor milita como deputado, conhece mais do que ninguém o pensamento político da Assembleia no contexto geral. Gilson, eu avalio que foi um ano muito positivo, né? Foi um ano de muito trabalho, né? Um ano onde a Assembleia passou também por um processo de renovação, então muitos deputados novos também com muita vontade de iniciar os mandatos, trabalhando muito. Nós tivemos a oportunidade de apresentar muitas proposições, né? Também na frente da Comissão de Segurança Pública. Nós tivemos a oportunidade também de fazer um grande debate com a sociedade de modo geral, né, acerca de todos esses problemas que nós estamos enfrentando na área de segurança pública. Foram algo em torno de 18 audiências públicas realizadas pela Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, a comissão, uma das comissões mais importantes que mais trabalhou na Assembleia. Então eu diria que foi um ano de muita produção. É claro que nós temos ainda um grande problema lá na Assembleia, que é o rito da tramitação dos projetos, né? Eu tenho criticado muito esse rito, porque você tem ideia de aproximadamente 20 projetos que foram apresentados, apenas 2 com pareceres encaminhados pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputados que estão no segundo, terceiro mandato também com projetos ainda de 8 anos lá na comissão, na CCJ, aguardando parecer. Então, eu digo sempre isso, cobro muito, tive com a presidente da comissão a semana passada pedindo celeridade, mas não adianta o parlamentar estudar muito, trabalhar muito com a sua equipe técnica na elaboração dos projetos, discutir com a sociedade civil, realizar audiência pública, se os projetos eles ficam parados na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu diria que é um grande problema que tem na casa hoje, é o rito, né, levando em consideração a morosidade que é na CCJ. Tirando isso, eu avalio de que foi um ano de muito trabalho, de muitas discussões importantes, né, que eu tive a oportunidade de fazer ao longo do ano de 2023. E o que o senhor atribui essa morosidade na Comissão de Constituição e Justiça? Qual é o procedimento, efetivamente, para isso desarrolhar? Pessoal, eu atribuo também, eles vão dizer que não e vão criticar muito por isso, mas eu diria que é o tamanho do governo na casa, né? O governo do estado, ele tem hoje uma bancada de 43 deputados contra 20 deputados que faz parte da bancada de oposição. Então, não adianta que o próprio regimento, a composição das comissões na casa, elas são distribuídas de forma proporcional ao tamanho das bancadas. Então, como nós temos apenas 20 deputados, a nossa participação nas comissões, elas são infinitamente menores do que a representação dos deputados de oposição. Então, não adianta que na hora da discussão dos projetos, eles têm um olhar claro também, levando em consideração aquilo que eles avaliam de que não é interessante para o governo, que vai trazer algum problema para o governo. Então eu atribuo também a essa correlação de força tão desproporcional que é a bancada de situação com a bancada de oposição na ALBA. Um dos fatores que muitos se discute são as emendas parlamentares, né? E que elas vão beneficiar regiões, entidades, quais os deputados têm a sua relação. Pablo Roberto, como foi este ano em termos de emendas parlamentares? Gilson, nesse ano nós tivemos um diferencial no que diz respeito ao pagamento das emendas, né? O que a gente ouvia falar no início da legislatura era de que os governos anteriores ao governo do governador Jerônimo Rodrigues não tinha a cultura de pagar as emendas impositivas dos deputados de oposição, né? Logo no início do ano, o nosso líder teve um encontro junto com o líder da oposição também, deputado Rosenberg e deputado Alain, tiveram um encontro com o governador Jerônimo, e o governador Jerônimo assumiu o compromisso de que pagaria as emendas impositivas de todos os deputados estaduais, e ele tem feito isso, né? Nós da bancada de oposição também, né, estamos tendo assegurado o pagamento das emendas, né? Já começamos a fazer. Eu já tive a oportunidade de entregar aqui em Feira de Santana ambulância lá para o distrito de Ipuaçu, um equipamento novo, moderno, né, de aproximadamente R$300 mil. Entregamos também macas, camas hospitalares também, que já estão servindo lá a unidade da Policlínica do Feira 10, né, equipamentos odontológicos também que já foram para alguns municípios.
e as emendas elas já começaram a ser executadas. Claro que foi um acordo que ocorreu, uma antecipação por parte do governo, porque os deputados novos eles não teriam direito ainda a indicar a emenda no orçamento de 2023, então o governo antecipou uma parte daquilo que nós temos direito do ano que vem. Então, as emendas do ano que vem todas já foram lançadas, né? Nós indicamos algo em torno de 1.200.000 para o Hospital Dom Pedro, né? Para a Sofitur, para a Sudesb, né? Para a saúde também, vários equipamentos serão distribuídos, né? Para a Feira de Santana e para a região. Então, estamos na expectativa de que esse rito de pagamento continue. Afinal de contas, não é favor que o governador está fazendo, apenas cumprindo a lei que diz que as emendas impositivas elas devem ser pagas, né, no orçamento do ano vindouro. Então, nós estamos na expectativa de que isso possa continuar acontecendo, até porque até aqui ele tem cumprido o compromisso e tem feito isso. Deputado, o senhor como deputado por Feira de Santana, é evidente que o senhor como deputado estadual, o senhor tem compromisso com o estado da Bahia toda, mas nós analisamos que o seu município é a sua base, a sua, eu diria, seu território. O governo que está aí fazendo um ano, já o governo de Jerônimo Rodrigues, qual a avaliação que o senhor faz do governo em relação à sua região? Isso, eu tenho feito essa avaliação, as pessoas têm me perguntado muito, eu tenho dito de que o governo Jerônimo, de modo geral, ele ainda não começou de fato a acontecer, né? O governador ele ainda vem cumprindo uma agenda ainda, né, de extensão do governo anterior, do governo de Rui Costa, né? Claro que Feira aconteceram alguns movimentos, eu diria muito mais intensos no primeiro semestre, né, com a retomada de algumas obras que estavam paralisadas há algum tempo, né, inauguração de uma escola que foi construída ainda na gestão do governador, mas a marca, as digitais do governador Jerônimo, ainda em Feira de Santana, em questões importantes que nós precisamos resolver, que nós precisamos ter, ainda não aconteceu. Então a expectativa é de que o governo tem dito que esse ano foi um ano ainda de muita dificuldade, de superar a crise, de fazer algumas reformas, inclusive tributárias, como eles têm mandado, né, para a Assembleia, e que o próximo ano será um ano de fato que os projetos, que as ideias, que os compromissos de campanha que foram apresentados pelo governador possa continuar acontecendo. E é essa expectativa que nós temos em Feira de Santana, né, para consolidar de fato a marca do governo aqui em Feira de Santana, que na minha avaliação até agora ainda não aconteceu no tamanho de que Feira de Santana precisa, merece, né, com base no que eles prometeram na eleição do ano passado. O senhor falou da reforma tributária. O que é que ela implica? Ajuda ou piora para os governos estaduais? Eu acho que o que os governos de modo geral têm dito é que há também sequelas que vão ficar para os governos dos estados. Os governadores eles têm se mobilizado, têm ido. Claro que depende muito, o discurso difere muito de qual é a região, de qual é a relação partidária que tenha com o governo central, com o governo federal, né? Se são os governadores que têm uma maior relação com o governo, eles defendem, mas nós sabemos que na prática também tem um ditado que diz que não há como você fazer omelete sem quebrar os ovos. E o governo ele tem dito isso, de que precisou fazer a reforma, como está muito recente, é uma reforma também que há décadas tentam tramitar e agora ela começa, né, a se concretizar. A expectativa é de que possa, de fato, o bolo ser repartido, levando em consideração as características, as condições socioeconômicas de cada território. Então é nessa expectativa que nós esperamos, né, de que essa reforma possa, de fato, ser boa para o povo baiano. Os prefeitos estão reclamando muito. Mas o senhor acha que essas reclamações dos prefeitos, antes do tempo, estão no tempo deles? Eu acho que eles começaram. Eu acho que agora até me parece que parou mais. Eu não sei se é o clima de final de ano que vai chegando, os prefeitos estão preocupados com outras coisas, mas eu acompanhei, né, recentemente alguns movimentos nos últimos 3 meses da Frente Nacional dos Prefeitos, ido a Brasília. Inclusive o prefeito de Feira também tem participado disso, junto com o prefeito de Salvador. Né, eu tenho acompanhado, né, sempre essa mobilização. Mas parece que essa tensão. O governo fez um gesto também, né, de antecipação do fundo de participação dos municípios, fez um dengozinho ali, me parece que deu uma acalantada no coração dos prefeitos, mas eu sei que a Frente Nacional dos Prefeitos também é um movimento muito forte, que tem uma relação muito direta com os parlamentares, né, seja os deputados federais, os senadores da República, como com o governo federal também, e eu acredito que eles têm buscado alternativas, né, de fazer com que as prefeituras do Brasil inteiro possam continuar funcionando e atendendo a população nesse ano que foi um ano difícil e que tende também o ano que vem, até por conta de ser um ano eleitoral, onde os prefeitos todos vão estar com cabeça na reeleição também aí, precisam trabalhar muito esse final de ano ainda aí para manter as coisas equilibradas, organizadas e honrando seus compromissos.
Deputado, o senhor veio de uma carreira sequenciada de vereador, deputado estadual, e agora o senhor vai tentar o executivo, que é prefeito de Feira de Santana. Está firme e forte mesmo, porque o senhor disse aqui que era foi o primeiro nome a afirmar que era candidato de fato, já cerca de 6 meses atrás. Não é? De lá para cá, o que é que turbinou as suas ideias, o que é que turbinou a sua campanha? Dilson, está mais forte do que nunca. Inclusive, aproveitar aqui essa pergunta sua, esse questionamento é importante, porque nos últimos 10 dias, 15 dias, eu tenho enfrentado muitos questionamentos com relação a isso, com a boataria que se espalharam na cidade, dizendo que Pablo tinha desistido, que não será mais candidato, que vai apoiar A, apoiar B. E eu quero aproveitar aqui para reafirmar o compromisso de que a candidatura, a pré-candidatura, ela está mais firme do que nunca. Nós estamos trabalhando muito com isso, né? Nós estamos rodando muito, conversando com a cidade, conversando com as lideranças comunitárias, com os partidos políticos, com o objetivo de consolidar cada dia mais esse movimento do ano que vem. Né? O que tem servido como combustível é o que eu conversava com a Ana Paula agora há pouco aqui nos bastidores, dizer que o sentimento da rua, né? Que eu tenho encontrado nas ruas. Ontem eu tive a oportunidade de participar de aproximadamente 13, 14 agendas nas mais diversas regiões da cidade, e o sentimento da cidade é um sentimento de que outras candidaturas devem surgir, né? Que nós temos que ter outros nomes para que nós possamos sair dessa polarização que já dura aí aproximadamente 25 anos, e que o eleitorado de Feira de Santana tenha a oportunidade de fazer uma campanha no ano que vem de alto nível, de debate de ideias, né, com candidatos preparados, né, competentes, que tenham demonstrado ao longo de sua trajetória política, cada um, que de fato querem servir Feira de Santana, querem fazer com que Feira de Santana possa ser elevada a cada dia. Então, cada dia que eu saio à rua, cada dia que eu visito as pessoas, que eu recebo o incentivo que eu venho recebendo na cidade, só aumenta o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e o desejo, né, de estar participando da eleição do ano que vem com um grande projeto para a Feira de Santana. O senhor que já foi da oposição, ou foi da situação, aliás, oposição, a gente fica... É uma confusão tão grande saber que é a situação, que é a oposição. Mas o senhor já foi do grupo político que hoje está no governo do estado da Bahia. Isso. Qual é a sensação de ter que enfrentar o seu ex-grupo político? A sensação é de que, veja bem, eu tenho 43 anos. Se nós vivemos em uma cidade onde há uma polarização de aproximadamente 25 anos, não tem jeito. Eu tinha que, ao longo dessa caminhada política minha, escolher algum grupo a estar. Né? Ninguém faz política só, ninguém milita sozinho. Todo mundo tem que estar ligado politicamente a alguém, a um partido, porque senão sequer você consegue disputar eleição. Então, nessa forma política eleitoral que nós vivenciamos no país, eu tive a oportunidade de fazer parte dos 2 grupos políticos, tanto do grupo político do PT, quando eu fui eleito a primeira vez, eu fiz parte do governo Wagner no início do seu governo, na Fundac, quando eu fui diretor do Melo Matos, e muito por conta disso, pela influência daquele momento, eu acabei disputando a eleição no PT. Não deu certo, algumas questões aconteceram internas, e eu saí do PT e estou fazendo parte do grupo político que estou. Então, o diferencial que tenho quando muita gente me pergunta isso, né? Como é que você está falando que vai fazer uma campanha nova, que vai ser o novo, se você está no grupo tal, se você participou do outro grupo? Eu tenho dito que é exatamente isso, né? Você ter feito parte, você conhecer essas 2 estruturas, que me dá a condição hoje de apresentar uma proposta diferente, levando em consideração aquilo que a gente pensa, mas que nós não tivemos a oportunidade, né, de executar ao longo dessa caminhada. Então, é com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, discutindo. Feira de Santana sabe o que é que precisa, né, para mudar, para alavancar, para continuar crescendo. Eu tenho dito também às pessoas o seguinte, que eu quero muito que as pessoas pensem comigo, que me ajudem a fazer uma reflexão acerca da cidade que nós temos hoje. Qual é a Feira de Santana que nós temos hoje? Qual é a Feira de Santana que a gente tem aí nos últimos 30 anos? E qual é a Feira de Santana que eu quero para o futuro? Né, para continuar vivendo com minha família, criando meus filhos, criando meus netos, e a partir daí começar a propor, né, uma cidade diferente. Então, todas aquelas pessoas que estejam nesse objetivo, com essa expectativa, eu tenho convidado muito para que a gente possa fazer esse amplo debate e apresentar no ano que vem alternativas, né, de crescimento nas mais diversas áreas, seja na mobilidade urbana, né, na saúde, né, na reforma administrativa que eu tenho defendido que precisa ser feita, reforma inclusive
orçamentária, fazendo com que esse orçamento que nós temos em feira hoje, que não é um orçamento relativamente, né, do tamanho que nós precisaríamos para fazer tantas obras de investimentos, mas é o real, tem que ser trabalhado com ele. Então, discutir com a cidade quais são as prioridades, quais são as regiões da cidade que precisam receber uns investimentos, isso numa participação com a sociedade civil organizada, com a população de modo geral. Então, é esse formato de política, quando a gente fala em novo, quando a gente fala em mudar, é que a gente possa mudar uma concepção de fazer política. Ninguém pode mais fazer gestão de uma cidade do tamanho de Feira, com as características que Feira tem, com a importância que Feira tem, a partir do seu gabinete, apenas com sua equipe. Tem que estar na rua, tem que estar na cidade, discutindo, dialogando com as pessoas. Bom, o senhor falou em mobilidade urbana. Feira de Santana fez um projeto de mobilidade urbana que, na verdade, não conseguiu colocar em prática. Por exemplo, um BRT, por exemplo, não conseguiu colocar em prática. Sem querer discutir agora os erros do acerto do projeto. Mas o certo é que o projeto não foi colocado em prática. O BRT, não tem BRT em Feira de Santana. O senhor vê que esse modelo aí tem condições de avançar? Você falar de mobilidade urbana, você fala de um conjunto de ação articuladas, organizadas, que precisam ser feitas para que, né, de fato, aconteça na cidade. O projeto do BRT, aqui em Feira, que aconteceu, foi um conjunto disso. Né? Foi a abertura de estradas, construção de viadutos e que tinha também uma parte dela que falava das estações do BRT e tal. Não adianta tapar o sol com a peneira, todo mundo sabe disso, que não decolou, que não avançou. Os problemas, o que foi que levou a isso não acontecer, muitos não temos conhecimento, porque se fala, a verdade é que se fala muito pouco disso. Né? As explicações, as justificativas, elas têm sido até aqui todas muito rasas. Nós, claro, dentro desse grupo de pré-campanha que nós fizemos, nós temos os grupos técnicos organizados e que nós estamos discutindo, né, com pessoas da área que trabalham com mobilidade, que têm um know-how a nível nacional no transporte público, que enfrentam um problema, não é Feira, né? Pós-pandemia esse problema se acentuou muito, né? Todas as empresas, todas as cidades perderam muito, né, no que diz respeito à quantidade de passageiros, então se acentuou muito essas questões do transporte público, mas que tudo isso precisa ser discutido. Então nós estamos também discutindo isso com a equipe que está tratando não só dessas questões de mobilidade do BRT, né, de saúde, de educação, de forma inclusiva. Então todos esses assuntos que nós estamos reunindo com essas equipes, nós vamos começar a apresentar a partir de janeiro agora, né, buscando alternativas, né, do que é preciso, de que forma é que a gente precisa avançar isso, levando em consideração e respeitando os territórios, as regiões de Feira de Santana, né? Mas esse ponto que você traz é um ponto extremamente importante. Nós estamos dedicando uma atenção muito, muito grande, ouvindo as pessoas, porque nós temos hoje um problema, né, na cidade que é muito grande. Nós temos essas questões relacionadas ao transporte público, né, que aflige muito, mas o trânsito, de forma geral, ele precisa passar por um processo realmente de renovação e de modernidade, a modo a trazer menos problemas, aí minimizando os conflitos que todos nós já começamos hoje a enfrentar por consequência disso. Bom, então, o senhor volta no outro assunto, que é Zona Azul de Feira de Santana, né? Que é um negócio que vem aí se arrastando, já conta mais de uma década, né? Com a anulação de licitações. Afinal de contas, o que é que impede de fazer um projeto desse assim, para ele ter resultados? Eu confesso a você que eu não sei de forma mais profunda o que é que vem acontecendo com essas questões relacionadas a exemplo do Zona Azul, que todos nós sabemos que vai trazer uma reestruturação, a reorganização, a modernidade no trânsito da cidade. Eu não sei entrar nos detalhes. O que eu sei é de que aconteceu uma licitação, essa licitação ela foi judicializada e se arrastou alguns anos, mas eu ouvi em um dos eventos que participei aqui em Feira, na prefeitura, há um tempo, o prefeito falar que já estava em fase final disso e que essa licitação ela seria lançada e que, de fato, as empresas poderiam estar participando do Zona Azul, da licitação da Zona Azul, para que essa questão ela fosse resolvida. Agora, os detalhes do que foi que aconteceu, né, eu não sei te precisar aqui, eu não conheço. Agora, de fato, que nós sabemos que é preciso, né, ter esse processo, e aí eu não sei se a Zona Azul é a grande solução do problema, ou se a solução talvez seria reestruturar a nossa Superintendência Municipal de Trânsito com mais concursos, com mais agente organizando, a prefeitura diretamente fazer a gestão disso, como acontece em algumas cidades, né? Mas alguma coisa de fato precisa ser apresentada, né, para dar uma organização no trânsito da cidade, que a gente observa cada ano que a cidade cresce, né? Quanto mais veículos são colocados em circulação, a cidade de modo geral acaba pagando um preço muito caro e que não é mais um problema apenas do centro da cidade. Nós já temos grandes bairros em Feira de Santana, né, de que esse problema também já começa a acontecer,
né, por conta muitas vezes do trânsito desordenado, desorganizado, sem ter uma orientação técnica, né, por parte do poder público. Deputado, o senhor tem falado aí, falou agora de ouvir a comunidade, de ouvir, de escutar, de ouvir sugestões, que não se faz mais governo dentro do gabinete. Concordamos plenamente com o senhor. Mas hoje, para o senhor enfrentar uma campanha, evidentemente que o senhor tem que ter objetividade nos seus projetos, não é verdade? Por exemplo, eu acredito que o projeto de mobilidade urbana está dentro deles. Projeto de centro de abastecimento, não sei qual é o pensamento, mas me parece que vai ser um momento que o senhor vai ter que apresentar isso para a comunidade saber o que é que Pablo quer fazer por Feira, o que é que Pablo pretende fazer por Feira de Santana, antes mesmo de ouvir a população. Exato. Não é? Evidentemente que o senhor tem que ter o seu rumo certo. Disso, nós estamos fazendo isso, né? Nós está falando aqui também com a Ana Paula aqui nos bastidores antes da nossa entrevista, que nós tivemos um encontro na última segunda-feira, né, com a equipe da nossa agência lá em João Pessoa, tratando exatamente sobre isso. E a pergunta primeiro, antes de começar a reunião de trabalho, foi, eles me perguntaram exatamente isso. O que é que você pensa para a Feira de Santana? Primeiro eu quero saber o que é que está no seu coração, o que é que você fala, e a partir daí nós vamos dizer, claro, com o pé no chão, porque não adianta você ir para uma pré-campanha, falar tudo aquilo que você quer fazer, se você não tem orçamento para isso. Porque senão vai acontecer exatamente aquilo que falei aqui, de você ter um orçamento pequeno e não conseguir dar as respostas para a Feira de Santana. Mas eu diria que nós temos alguns problemas, né? Eu sonho muito, claro, com a reorganização do centro de abastecimento, né? É um grande debate que a gente precisa ser feito. Mas o que eu vou levar em consideração, Gilson, é tentar apresentar aquelas ideias que nós temos, que nós pensamos, que nós já discutimos há muito tempo, desde do meu primeiro mandato como vereador aqui na cidade. Mas isso tem que estar casado com a cidade, tem que estar com o sentimento do povo, porque senão acaba que muitas vezes sendo ideias utópicas que não vão sair do papel, sair do discurso, sair da televisão na pré-campanha. Então nós queremos de fato fazer uma proposição para a cidade, né, daquilo que a gente pensa. O que é que eu penso hoje? Eu penso que nós temos um problema muito grave hoje, que é essa questão de mobilidade urbana. Eu penso que nós temos um problema muito grave hoje com relação à segurança pública. E aí eu comecei a estudar a segurança pública quando eu tive a oportunidade de ser secretário de prevenção aqui à violência, né, de trabalhar mais, de conhecer o papel da guarda, entender, embora nós sabemos aqui qual é a competência da segurança pública na nossa Constituição, que o Estado ele tem essa prerrogativa legal de fazer com que a segurança pública aconteça, mas o município ele pode ajudar muito. Ele pode ajudar muito potencializando a guarda municipal, ela pode otimizar muito no sistema de vídeo monitoramento como nós temos aqui hoje, mas que nós podemos ampliar muito. Né? Nós temos uma questão muito cara para nós, que é com relação à educação pública de qualidade. Nós já assistimos por muitos e muitos anos se falar em escola de tempo integral, mas a realidade é que isso ainda não aconteceu. E quando você não tem escola de tempo integral, uma escola onde o aluno, a família tenha, né, um entendimento de pertencimento, que eles fazem parte daquele processo de educação, para que eles possam ajudar a cuidar daquilo. A gente também tem um impacto na segurança pública, porque a gente acaba aqui perdendo cada vez mais a nossa juventude para a criminalidade, para o mundo do crime, daquilo que não é legal. Então, eu penso muito nisso, nessas questões aí agora, de mobilidade urbana, de educação, a saúde, que nós temos também questões a serem superadas, né, numa perspectiva de você modernizar, de você, de fato, fazer com que a população entenda. Uma das grandes cobranças que a população tem hoje é com relação à saúde, a saúde pública de qualidade, perto de sua casa, né, com atendimento dignificado, humanizado a cada dia. Então, eu acredito que essas questões aí de mobilidade urbana, de educação, de saúde, cultura, esporte e lazer, né, que nós precisamos. Ontem eu rodei muito a cidade, é impressionante como sábado e domingo, né, a cidade ela se torna um verdadeiro complexo de esporte, de futebol em todos os lugares, que o governo precisa dar uma atenção melhor a isso. Né? São muitos campos ainda, muitas áreas que têm condição de se tornar uma área, um complexo esportivo, mas que hoje, infelizmente, a gente não consegue ainda dar as respostas que a população precisa. Então, nós temos muito sonho, muitos desejos, mas eu tenho também a tranquilidade de que nós só apresentaremos como proposta de campanha, eu só apresentarei aqueles sonhos que tenho para a Feira de Santana que serão possíveis cumprir, né, na prefeitura. Não dá para você fazer um programa de governo com 200, 300, 400 páginas, como tem acontecido nas eleições, né, do país inteiro, mas que na parte operacional, na parte de execução, você não consegue fazer porque você não tem orçamento, né, você não tem representação política, porque hoje é outro problema que Feira de Santana tem. Feira perdeu muito a sua representação política no caso de deputados federais. Nós só temos hoje um deputado federal, Feira que já teve 5, e nós sabemos
quanto as cidades têm ganhado quando você tem deputados por conta das emendas, né, que têm ajudado muito a cidade no seu desenvolvimento. Então nós temos uma tarefa, um desafio muito grande, né, de dialogar com a cidade. Eu tenho certeza que nós teremos sim a oportunidade de fazer um grande debate, uma grande discussão com Feira de Santana. O senhor falou da área esportiva, a gente se recorda que a prefeitura está tentando fazer uma parceria público-privada com referência ao estádio, né? Estádio João da Princesa. Não sei, o negócio está ainda meio embrionário. Não creio que dê tempo do prefeito, nesse mandato que ele tem agora, e vamos entrar no ano político, ele tenha tempo para fazer essa mudança. O senhor tem essa mesma ideia? Tenho e tenho defendido isso. Né? Não só lá. Eu acho que o estádio, o Joia da Princesa, ele deve ser objeto de uma parceria público-privada, com uma parceria muito bem definida, muito clara, né, do que é que o município tem. Claro que não é só você colocar lá um empresário para ganhar dinheiro. Claro que o empresário ele precisa ganhar dinheiro, mas ele precisa fazer entrega também para a cidade. Né? Qual é a entrega que vai ser feita, formatar isso muito bem. Eu acho que lá pode ser um grande espaço, inclusive, para trabalhar aí com a juventude, para dar oportunidade das famílias terem um equipamento também público, mesmo fruto da parceria público-privada, usando aquilo também, conciliando, né, levando em consideração que nós temos a capacidade de realizar aqui grandes eventos, como já vem acontecendo, né, grandes partidas de futebol também, né, o parque de exposições, todo mundo sabe o meu desejo, o que eu tenho colocado também, que eu acho que também deve ser fruto de uma parceria público-privada. Não tem sentido a prefeitura ficar investindo, né, um recurso muito alto para manter o equipamento apenas para a realização de 2, 3 eventos ao longo do ano. Então eu acredito que deve ser muito bem formatada, né, deixar de forma muito clara qual é a participação, né, de cada um desses, tanto a prefeitura como também da empresa que venha a ganhar a licitação, né, com um mecanismo de controle e acompanhamento da execução do contrato de forma muito forte para saber se de fato aquilo que está pactuado no contrato vem sendo cumprido. Mas eu defendo de que essa parceria público-privada ela possa acontecer. O senhor vai receber, se prefeito for, vai receber o centro de convenções, que o governo diz que está em andamento as obras. Eu passei lá realmente ainda um pouco tímida, mas já fizeram lá alguma coisa. Fala-se muito numa parceria público-privada para aquele centro. Obviamente que, no meu modo de ver, o empresário não vai com facilidade entrar num negócio que já se sabe que não é fácil de resolver. Porque o empresário tem que ganhar dinheiro, ele não vai entrar para perder. Exato. O empresário nós somos um país capitalista. O Joia da Princesa, a parceria público-privada já se tem mais ou menos em mente que dá resultado. Não é? Porque hoje, mas o centro de convenções não se tem essa perspectiva, tanto assim que ninguém se manifesta sobre isso. E agora, volta para a prefeitura. O que é que o senhor imagina para aquele equipamento a prefeitura administrar, se não tiver quem administre como privado? Isso eu acho que, claro, que se não tiver interessados da iniciativa privada, a prefeitura vai ter que fazer. Mas eu defendo de que tem que ser e deva ser uma parceria público-privada. Né? Eu defendo isso. Claro que estudos vão preceder isso. Né? Nenhuma empresa vai chegar aqui para participar de um certame sem um estudo prévio, sem um levantamento, sem contratar uma empresa, uma consultoria que possa fazer isso. Eu acredito muito que esse estudo ele já deve estar sendo feito por alguém, não sei se pelo governo do estado, se a prefeitura, através de uma das suas secretarias, já começou a fazer essa sondagem, contratou uma empresa especializada para fazer isso. Mas eu acredito muito no sucesso do equipamento, porque eu acho que feira tem uma carência muito grande. Né? Os eventos não acontecem hoje com muita gente em feira, porque nós temos uma dificuldade muito grande de você acomodar hoje, né, eventos com mais de 300, 400 pessoas, e lá nós teremos uma capacidade muito maior do que isso para atendimento. Então eu estou bastante otimista de que vai aparecer empresas, né, interessadas em fazer a gestão, até porque Feira de Santana tem uma capacidade muito grande de realizar muitos eventos e que muitos hoje não acontecem aqui por conta da logística que nós temos. É claro que uma série de outras questões precisam ser resolvidas, não é só o centro de convenções, é o aeroporto também, hotelaria que vem crescendo a cada dia, mas eu acredito que esse estudo vai ser feito e nós vamos ter a oportunidade de discutir isso. Claro que não havendo interessados, não havendo a manifestação por parte de empresa de fazer a gestão, a prefeitura vai ter que se organizar e criar um departamento muito forte, com pessoas técnicas, qualificadas, capacitadas, para fazer a gestão de um equipamento do tamanho daquele. O pouco que pude pesquisar até aqui, as experiências positivas que nós temos de gestão de centro de convenções, a sua grande maioria estão com a iniciativa privada. Nós não temos experiências
muito boas da gestão direta, porque as coisas acabam que se misturando e empresa é sempre empresa. Então, eu acredito que esse estudo ele vai acontecer e nós vamos ter a oportunidade de fazer essa discussão também. O senhor falou agora há pouco da perda de representação política. A Feira já teve 5 deputados federais. Hoje está resumido a 1. Qual o fenômeno que o senhor diria que exerceu sobre Feira de Santana essa perda? Onde é que está o gargalo dessa perda? Isso, o gargalo é o grupo político. O grupo político que não se organizou ao longo dos anos para proporcionar espaço para que as lideranças pudessem surgir, pudessem conquistar os espaços e estarem representando Feira de Santana no cenário nacional. Eu acho que o que aconteceu de fato foi isso. Eu acho que o grupo poderia, ao longo dos últimos anos, ter se organizado melhor, ter fomentado melhor, ter impulsionado as candidaturas, as lideranças locais, que nós temos muitas lideranças locais, muita gente que sonha, que sonhou em estar na Câmara Federal, em estar na Assembleia Legislativa, mas as condições que foram dadas foram condições que não proporcionou, né, a consolidação de alguns nomes. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que Feira de Santana precisa urgente rever isso. O grupo precisa rever isso, precisa continuar potencializando, estimulando candidaturas, não da forma que é feita, que vem sendo feita, que você vende a ilusão para 200, 300 pessoas, que fala com todo mundo que vai ser, e que na hora não consolida de fato, né, aqueles que têm condição de organizar grupo, de montar musculatura para disputar as eleições. Eu acho que Feira de Santana tem perdido muito isso. É um debate, Dilson, que muita gente não faz. Né? Como a política ela tem ainda, né, muita gente que critica, que marginaliza, as pessoas ainda não têm, a população de modo geral, elas não têm essa noção da importância que é você ter um número significativo de deputados defendendo a cidade, defendendo o estado, buscando recursos para a Feira de Santana. Mas é uma discussão que sempre que eu tenho oportunidade eu tenho feito com as pessoas, de que nós precisamos devolver à Feira de Santana a sua representação política no cenário nacional, né, que vem caindo a cada eleição e que hoje nos coloca numa situação muito ruim. Esse seu descontentamento teria sido gerado exatamente pelo momento que o senhor estava, que o senhor participava de um grupo político que hoje está no governo do estado. De repente o senhor também se aliou a um grupo político que comandava o município, mas o senhor também se desvencilha dele e sai nessa sua trajetória. Então os dois lados não contribuíram com esse projeto? Isso é uma luta diária pela sobrevivência política, né? Eu diria que chega a ser um mata-mata diário, né? O sentimento que tenho às vezes é de que as lideranças políticas, elas não têm esse sentimento, né, de estender a mão ao próximo e dizer, não, você é importante, você ser deputado estadual, é importante você ser vereador, é importante você, né, ter musculatura, né, do mandato para ajudar a cidade, e isso não acontece com muita facilidade. Tudo é com muita luta, com muita garra. Eu tive que lutar muito, né, em todas as eleições. Eu não sou de família tradicional política, não recebi herança política de ninguém, então eu sempre, desde a minha primeira eleição para vereador em 2012, que eu sempre precisei lutar muito, né, para marcar território. E na última eleição para deputado estadual, eu vivenciei muito isso, né? Foi, eu diria que uma das eleições que disputei mais difíceis, porque, né, muita gente só puxava para baixo, né? Só lhe dava a palavra de que não ia dar certo. Para ser deputado não é assim, tem que ter muito dinheiro, tem que ter fulano e ciclano lhe abençoando, porque senão você não chega. E eu usava de cada discurso desse, eu fazia a leitura ao contrário. Quanto mais diziam que não ia dar certo, quanto mais diziam que não era possível, né, repreendia internamente e trabalhava em dobro, dobrado, acordando cedo todo dia, dormindo muito tarde, para tornar o sonho realidade. Então eu consegui chegar à Assembleia Legislativa, estou muito orgulhoso de minha cidade, né? 2 oportunidades eu fui o político mais votado de um pleito, em 2012 eu fui vereador mais votado, em 2022 também como deputado estadual, mas é uma luta diária, né? Você não é fácil, né, o grupo sentar e se organizar, como a gente observa em outras cidades também, em outros lugares, em outros estados, né? O grupo ele precisa ter organização, ele precisa sentar com o seu grupo, ele precisa definir as coisas. A minha insatisfação com o grupo atual, que eu tive a oportunidade de falar isso com algumas pessoas em algumas entrevistas, é exatamente isso. Eu não posso continuar tratando as eleições de uma cidade com a importância que Feira tem, com o tamanho que Feira tem, de um dia para o outro, de véspera. Então, eu só acredito em grupo que senta e conversa. Ó, Dilson, vamos sentar aqui, eu, você, Fernanda e Ana Paula. 2024, Pablo é candidata a prefeito, Ana Paula vai ser candidata a vereador,
Dilson aceita ser candidato a prefeito na próxima eleição? Aceito. Vamos começar a construir isso. Fernando aceita ser candidato a deputado federal na próxima eleição? O Fernando tá balançando a cabeça aqui que aceita, viu? Não sei se... Então, assim, e a gente organizar o Baba, Fernando, com muita clareza, para que todo mundo possa se organizar, porque não é fácil você construir uma eleição, uma pré-campanha, não. Eu tenho rodado em Feira de Santana há um ano agora, desde janeiro, fevereiro, que a gente começou a falar que a gente ia disputar a eleição, e eu estou vendo as dificuldades que são, né, das pessoas entenderem esse processo, a importância disso, de discutir a cidade, discutir, de fato, um projeto político que faça diferença na vida das pessoas. Então, eu só acredito em grupo assim, onde você se organiza. E Feira foi perdendo isso ao longo dos anos. E se tornou algo natural, que hoje ninguém né, trata sobre isso, ninguém trata. Nós estamos nos organizando, né? Nós estamos nos organizando, eu sempre fui isso. Quando eu tomei a decisão em 2020 de não ser candidato à reeleição para vereador, muita gente criticou. Você é maluco, rapaz? Você é secretário, forte, bem articulado, bem organizado, teria uma eleição de vereador muito fácil. Mas naquela oportunidade eu já tinha isso no nosso grupo, da necessidade de reoxigenar, de dar oportunidade a outras pessoas, né? E assim foi feito. Então eu penso assim, e eu quero muito construir uma cidade, viver em uma cidade onde esse processo político ele possa ser acreditado e referendado, né, pelo grupo e pelas pessoas que acreditam que é a partir da política que as transformações acontecem na vida das pessoas. Não adianta ficar com o discurso, eu não quero política, eu não gosto de política, eu não me envolvo em política, mas tudo nas nossas vidas acontece através da política. Então é importante você pesquisar, você estudar o perfil do candidato, o que é que ele vem fazendo ao longo de sua vida, né, quais são as ideias, e as ideias que são possíveis. Não adianta ninguém ficar com loucura aí, porque ninguém vai acreditar nisso. Então, assim, nós precisamos organizar dessa forma. É dessa forma que eu aprendi a fazer e é dessa forma que eu quero continuar fazendo política aqui em Feira de Santana. Bom, então isso, levando para a área esportiva, é como o dono do time, que é o dono da bola, né? Você botar a bola debaixo do baixo. E você leva para onde quiser, bota no time quem quer, acaba o Baba na hora que quiser. Agora eu pergunto ao senhor, algum compromisso foi feito com o senhor e não foi cumprido? Não diria que quando eu penso que a entrevista está terminando, que você me vem com pergunta difícil, José. Não, eu não diria que os compromissos não foram cumpridos, não. Graças a Deus eu sempre fiz os compromissos, assim, muito pé no chão também, porque eu não deixo, me vai descer, e não acredito em qualquer tipo de promessa, mas os compromissos eles foram mantidos, né? Eu diria de que talvez a reciprocidade... O que eu quis dizer é o seguinte, se alguém fez compromisso com o senhor e não cumpriu, não, o senhor não teria cumprido? Não, eu entendi. Não, eu não diria que não foi cumprido, não. Foram cumpridos. Talvez não foram cumpridos no tamanho, né, na reciprocidade que eu esperava que fossem. Mas eu não tenho esse tipo de ressentimento, não, de que está tudo em paz, tudo caminhando bem. Deputado Pablo Roberto, foi um prazer muito grande falar com o senhor nesse período de véspera de Natal e Ano Novo. Feira de Santana realmente é uma cidade que precisa ser pensada como uma cidade macro, não pensar pequeno, não é? Acho que Feira de Santana tem que pensar grande. Acho que aí é onde está o processo político. Qual é o processo político? É o visionarismo, não é? O político não pode olhar somente ao redor dele, tem que olhar mais adiante. Eu espero que a sua trajetória, o senhor vem aí numa trajetória bem sucedida. Onde o senhor passou, o senhor foi bem sucedido na vida. O senhor está com o seu nome limpo na ficha limpa, não é? Então, o que nós precisamos hoje, falando de modo geral, não estou me referindo a Pablo Roberto, nós precisamos hoje de visionários, pessoas honestas, com a ficha limpa, pessoas que possam olhar a cidade dos olhos, não é? E não olhar para baixo. Verdade. Na hora que você tiver políticos que possam olhar para todos levantando as vistas, eu acho que isso é que importa. Então, nós desejamos ao senhor sucesso na sua trajetória, né? Nós estamos aí o ano que vem, ano de eleição, o senhor vai oficializar a sua candidatura, o senhor já disse que o senhor falou que é candidato há 6 meses atrás nesse programa, não foi isso? Verdade. Se eu não estou enganado, foi um dos primeiros programas que o senhor disse, eu sou candidato, não vou esperar, inclusive o próprio Zé Ronaldo também, que seguiu a sua técnica, disse que até fevereiro que daria, serei, até fevereiro eu direi, mas serei pré-candidato, já sou pré-candidato, então também parece que entrou na sua linha, ainda não voltou para oficializar, que ele disse que até fevereiro,
Mas eu soube que ele já disse que antes de fevereiro, talvez agora no mês de dezembro, como ele está previsto para falar essa semana que vem, né? Essa semana mesmo, né? Possa ser que ele confirme também a sua candidatura. Então, isso acontecendo, nós vamos ter os maiores nomes da política de Feira de Santana, não é? O prefeito não é candidato, o deputado Zé Neto é pelo governo, o senhor é candidato, o Zé Ronaldo vai ser lançado. Então, evidentemente, são pessoas já testadas nas urnas. Ninguém pode falhar por falta de experiência. Na verdade, experiência vocês têm demais. Agora, como disse o senhor, né, ninguém pode botar ser o dono da bola, botar a bola debaixo do braço e dizer que o jogo acabou porque a bola está comigo. Eu espero que o senhor seja esse candidato democrático e esse prefeito democrático. Com certeza. Então vamos para o jogo onde a bola não tenha dono. Coloca a bola em campo e vamos todo mundo correr atrás dela aí. Mas assim, Dilson, eu quero agradecer. Até porque nós temos 2 times aqui, viu? Pois Se o senhor não dividir a bola com o Bahia de Feira e Fluminense, fica pois meio... Dilson, assim, eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a toda a sua equipe, né? Que sempre nos acolheu muito bem aqui no programa, nos dando a oportunidade, né? De estar falando sobre a nossa trajetória política, sobre os nossos projetos, aquilo que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo aí em todos os lugares que nós estamos passando. Já acompanho o trabalho de vocês, já participo aqui das entrevistas com vocês já há muitos anos, de modo que eu quero agradecer muito pela atenção, né, dispensada aí ao longo do ano. Aproveitar o grande alcance aqui do programa também para desejar a todos aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, de muita paz, de muita realização, né, que nós possamos todos ter um ano, né, de mudança, um ano de muita reflexão e um ano de muitas conquistas para todos nós. Então, em seu nome, eu agradeço toda a sua equipe, a toda a emissora pela oportunidade, pelo acolhimento de sempre aqui no programa com vocês. Ok. Obrigado ao deputado Pablo Roberto. Nós vamos